Graça e paz, amados irmãos, é muito bom estarmos de volta para juntos podermos adorar o Senhor, glorificar o seu nome, né, meditar um pouco na palavra de Deus, porque nós sabemos que o que nos mantém e nos sustenta é a palavra de Deus, né? Ela que é a luz para os nossos caminhos, que nos ilumina, né, os nossos passos, especialmente nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. Então, é da palavra de Deus que nós sobrevivemos e vivemos. Por isso, nós fazemos questão de todos os dias ter uma palavra aqui, né, através da live, para que todas as famílias, todos os irmãos possam estar sendo nutridos e alimentados, né, constantemente na fé, né, na chamada na fé, para que a gente possa passar esses dias difíceis, esses dias maus, né, que a palavra de Deus tanto falou, né, que os dias maus viriam, mas passar com a cabeça erguida, né, assim, confiantes nas promessas que Deus tem para conosco, com a sua igreja. Então, nós queremos dar as boas-vindas a você, as famílias do Brasil, aqui do Jardim Cruzeiro, da Bahia, né, que nos assiste, e quero também agradecer desde já a presença ilustre do pastor Arian Costa, né, que bondosamente aceitou o nosso convite para nos trazer uma palavra, né, aqui nesta noite, e pedir, né, pastor Arian, daí uma saudação à igreja, né, ao povo de Deus. Amém. Irmãos, a graça e a paz, é um prazer estar com os irmãos. Fiquei muito honrado pelo convite do pastor Carlos Roberto, tanto que aceitei de pronto, porque mesmo não podendo nos reunir presencialmente, damos graças a Deus pelos meios que o Senhor nos proporcionou, da tecnologia, e é bom estar com vocês. Então recebam o nosso abraço fraterno, recebam o abraço aqui da 7ª Igreja Congregacional de Juazeiro. Pode ser que esteja algum irmão aí online, seja bem-vindo, e esse encontro espero ser abençoador nas nossas vidas, tanto na vida de vocês como na minha vida, e que o Senhor nos fortaleça nesse tempo de isolamento social, nesses dias de pandemia, que possamos encontrar, como muito bem o pastor abriu aí a nossa reunião, falando que é a palavra que nos sustenta. Então, que a palavra de Deus possa nos sustentar nesses dias, e nós vamos passar por isso com fé no Senhor, né? Então, um abraço, uma alegria demais estar com vocês, e espero que possa ser bênção na vida de vocês esse tempo que teremos juntos aqui. Pastor Iraran é pastor lá em Juazeiro, né? Ele pastoreia a 7ª Igreja Congregacional, né, em Juazeiro. Pastor Arian Costa, como é que você está desenvolvendo o seu ministério aí, né, nesse tempo aqui de pandemia? O que você tem feito aí, né, com a sua igreja para passar esse momento? Como há pouco, né, a gente estava conversando antes aqui de entrar, conversando aqui offline ainda, é tudo novo, né? Tudo novo. Apesar de ser jovem, né? Eu, mês que vem, querendo o Senhor, faço 27 anos. Então, apesar de ser jovem ainda, mas a gente sabe que a pandemia, ela acabou mexendo com tudo, com a ordem das coisas. Então, o que é que a gente tem feito aqui? Semanalmente eu faço 2 transmissões, a quarta-feira, que é o dia do estudo bíblico, e o culto do domingo à noite, às 18 horas. Então, essas 2 transmissões acontecem na página da igreja, no Facebook, no Instagram, e nós agora mudamos também a plataforma, né? Nós vamos passar a fazer também no YouTube, no canal da igreja, né? Então, até peço licença aqui ao pastor, se os irmãos quiserem nos ajudar, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, é isso que a gente tem feito. No mais, ficando em casa e pastoreando à distância, ligando para os irmãos, mantendo contato nos grupos do WhatsApp, é isso que a gente tem feito por aqui, né? Pela graça do Senhor, até o momento não temos casos aqui na nossa igreja. Aqui em Juazeiro, apenas tivemos uma irmã da nossa igreja que está servindo em Salvador, trabalhando lá, e aí ela teve a Covid, mas pela graça do Senhor já foi curada, já foi liberada para retornar ao trabalho. Ela trabalha na área de saúde aí em Salvador. Então, somente esse caso. Então, a gente tem
É isso que a gente tem feito, é isso que a gente pastoreando à distância, né? Aprendendo a pastorear em tempos de pandemia, né? Até uma boa sugestão de livro aí para os nossos escritores, aprendendo a pastorear em tempos de pandemia, porque A igreja é arte. Isso mesmo, pastor. Ô, pastor Ian, fala um pouquinho para nós também, como é que está aí o contágio do Covid-19 na cidade de Juazeiro? Pode também estender também sobre Petrolina, que é para a igreja daqui de Feira ter uma noção, né? Porque às vezes a gente acha que é só tá ruim aqui, a gente vê como é que está a situação fora também. Isso é muito importante, até para a gente estar orando também, né? De forma mais clara, precisa aos irmãos, né? Das outras regiões. Como é que está a cidade de Juazeiro, Petrolina, com essa questão do contágio Covid-19? Pronto, eu acabei de abrir aqui, pastor, o boletim da Secretaria de Saúde de hoje. Nós temos aqui notificados, nós temos 505 casos notificados, confirmados nós temos 53. Desses 53, 23 já foram recuperados, né? E 3 óbitos. Então, essa é a situação em Juazeiro. Em Petrolina, os casos, até pelo último boletim que eu tive acesso, que foi hoje pela manhã, já tinha ultrapassado 160 casos. Né? Também tivemos óbito em Petrolina, inclusive óbito de criança. Então, a situação nas duas cidades são essas. Né? Então, Juazeiro, nós temos 53 casos confirmados, Petrolina, já passamos dos 160. E aí talvez você esteja se perguntando, por que essa grande diferença? Você conhece a nossa região aqui, duas cidades, a grande diferença está na questão dos testes, né? Petrolina testou mais gente do que Juazeiro. E eu, hoje, agora aqui, enquanto eu abri o boletim da Secretaria de Saúde de hoje, eu vi que Juazeiro recebeu mais 10 mil testes rápidos. Ou seja, nós vamos testar mais gente a partir de amanhã, o que significa que possivelmente os casos irão aumentar, né? Tendo em vista que alguns casos ainda não foram notificados e nem descobertos, e tem toda essa questão dos assintomáticos. Então, até o momento, nós temos 53 casos confirmados. Petrolina, já passamos dos 160. A gente estava conversando aqui, aí você falou uma coisa aqui, eu ia falar para o pessoal que o que tem acontecido muito aí em Juazeiro, Petrolina, é o contágio dos agentes de saúde, né? Isso que tem demonstrado aqui uma coisa bem agravante aí na cidade de Juazeiro. Como é que é isso aí? Por exemplo, até a semana passada, Juazeiro ele tinha 46 casos confirmados. Desses 46 na semana passada, 22 eram profissionais de saúde, ou seja, quase 50%. Então, assim, de fato, muitos profissionais de saúde estão sendo contaminados. A maioria dos contaminados tem se dado dos profissionais da área da saúde. Por exemplo, agora o número de casos subiu para 53, foram 3 novos confirmados hoje, agora à tarde. Desses 3, todos 3, ou seja, todos eles, 100%, são profissionais da área de saúde. Então, tem acontecido isso na nossa cidade, bastante profissionais de saúde contaminados, né? Então, inclusive, você está com uma tia, né, contaminada também. Isso. Eu tenho uma tia que ela é profissional de saúde, ela trabalha tanto em um hospital em Juazeiro, como em um hospital em Petrolina, e ela está com os sintomas da Covid, né? Ela está em isolamento e aguardando o seu exame, mas os sintomas todos apontam para a Covid-19. É isso aí, Ariana. A Priscila aqui, Rodrigues, né? Sua amiga, tá mandando um abraço aí, viu, para você aí. Um abraço. Muito obrigado pela lembrança, Pri, que Deus abençoe você e a sua casa. Feliz por estar com vocês aqui. Tem mais gente aqui citando você aí, né? O Valdir, o pai da Priscila, né? Um abraço, Jaco do Valdir, sim. Você é muito amado aqui em Feira de Santana, viu? Muito querido. Ô, pastor, a recíproca é verdadeira, É isso. Ariana, nós vamos orar então, né? Pedir a direção de Deus, né? E vamos abrir aqui a página para que você possa ficar à vontade e trazer, então, a palavra de Deus para o povo, né? Que está aí chegando.
nos acompanhando. Então vamos orar. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui para ouvir a tua palavra. Está conosco o teu servo Ariane, ministro do Evangelho. Ó Deus, que o Senhor tem usado o teu servo, dando-lhe sabedoria nesses dias tão complexos do pastoreio. Ó Deus, mas o Senhor possa estar dando a ele, todos os ministros, a inteligência, a sabedoria para conduzir o seu povo, ó Deus, nesse momento tão complexo, ó Deus, que estamos vivendo. E oramos pelas famílias que estão nos acompanhando, que o Senhor, ó Deus, derrama a sua graça, a tua bênção, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando do seu povo, guardando o seu povo, ó Deus, nesse momento de enfermidade, de saúde pública. Oramos pela a tia do teu servo, Ariane, ó Deus, que está contaminada, que o Senhor, ó Deus, vai ali de encontro à tua filha e colocando as suas mãos. O Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que cura, não há Covid, ó Deus, diante da grandeza do poder do Senhor, isso é nada, basta uma ordem do Senhor. Ó Deus, então, manifesta o poder do Senhor na vida da tua serva. E tantas outras pessoas, ó Deus, agentes de saúde, profissionais de saúde, que estão na frente, ó Deus, desta batalha, porque é uma batalha que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, de todos de uma maneira especial. Ó Deus, atenda a nossa oração, fala ao coração de cada um de nós, por intermédio do teu servo, aqui neste momento. Nós te damos graças, então, por esta noite, por este tempo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Mariano, fique à vontade, então, eu vou sair daqui da tela, né, e você vai ficar aí à vontade e traga a palavra de Deus para o povo. Fique à vontade. Quando você estiver terminando, eu volto aqui, certo? Tá ok, pastor, tá ok. Obrigado. Irmãos, eu quero ler com os irmãos o livro de Ruth. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo. São apenas 22 versos, e então, rapidamente, nós faremos a leitura. Livro de Ruth, capítulo 1. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orpa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abstivos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada.
Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus queridos e amados irmãos, nós não sabemos ao certo a quem pertence a autoria do livro de Ruth. Alguns autores vão situar o livro de Ruth nos dias de Eli, mas a tradição, em geral, aponta para Samuel. A tradição atribui a autoria deste livro a Samuel. O livro ele está inserido no contexto dos juízes, um tempo muito conturbado na história do povo de Deus, em que o povo de Deus vivia um verdadeiro elevador, um sobe e desce constante. Era comum, na época dos juízes, o povo pecar, Deus disciplinar o seu povo, Deus levantar um juiz para libertar o seu povo, respondendo ao clamor do seu povo, mas logo após a libertação, o povo retornava às mesmas práticas, às vezes até pior, e assim é esse círculo vicioso que nós vemos no livro dos Juízes. Todavia, amados irmãos, o livro de Ruth surge no meio desse contexto de corrupção moral, de idolatria, de pecado, de rebeldia contra Deus. O livro de Ruth surge como um oásis em meio ao deserto. Porque esse livro nos mostra o caráter provedor, misericordioso e bondoso do nosso Deus. No livro de Ruth, nós temos, por exemplo, romance. Nós temos romance. Então, você que gosta de ler romance, é um bom livro da Bíblia para se ler. Nas palavras de um estudioso do livro de Ruth, ele diz que nem o maior poeta do mundo, o maior escritor do mundo, escreveu algo tão belo, tão romântico como o livro de Ruth. Mas o livro de Ruth também tem drama. E esse livro mostra o drama de uma família. Que como toda família normal, ou seja, como toda família, assim como a minha família, a sua família, como todas as famílias na face da terra, enfrentam dificuldades, crises, perdas e luto. A família do livro de Ruth passou pela pobreza, passou pela dureza da imigração e também, como toda família, como algumas famílias fazem ainda hoje, abandonar a sua terra na busca de melhorias e de provisão. Entretanto, nessa busca de melhorias e provisão, nessa busca por uma vida melhor, por condições melhores, o que essa família experimentou foi 3 perdas, foi 3 mortes, foi luto e foi dor. Assim como a família de Noemi, nós também estamos na busca de provisão. Assim como a família de Noemi, nós estamos em busca de melhorias. Nós queremos o melhor. Quem é pai quer o melhor para os seus filhos. Quem é marido quer o melhor para a esposa. Quem é esposa quer o melhor para o marido. E nessa busca, muitas vezes, nós lidamos com crise. Nós lidamos com dramas. Nós lidamos com luto. E nós lidamos até mesmo com lágrimas. Crises, amados irmãos, fazem parte da nossa história. Dificuldades, enfrentamos diariamente. E é por isso que eu creio que a história desta família tem muito a nos ensinar e também a nos encorajar. E principalmente nos encorajar a olhar para o Deus que transforma histórias. E é justamente sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre a saga de uma família. E eu queria aqui, nesse tempo nosso, destacar de maneira muito breve 4 lições preciosas para a minha família
para a sua família, para as nossas famílias. Baseado na saga dessa família, na história dessa família, vamos aprender 4 lições precisas. A primeira delas se encontra nos versos de 1 a 5. Nós já lemos os versos de 1 a 5, então eu vou economizar tempo não relendo os versos. E a primeira lição que nós aprendemos com a família de Noemi é que toda família enfrenta crises. Toda família enfrenta crises. Belém era a terra que manava leite e mel. Entretanto, Belém, que curiosamente significa casa do pão, estava sem pão, estava desolado. Uma crise econômica varreu a cidade. Elimeleque, como provedor, resolveu então deixar a sua terra, deixar o seu lar, junto com a sua família, e buscar em terra estrangeira provisão para a sua família. Elimeleque, o que leva o contexto do livro de Ruth, quando você vai estudar esse livro, Elimeleque, nós chegamos à conclusão que Elimeleque provavelmente era um homem abastado, ele tinha bens, ele tinha terras. Contudo, a crise também atingiu a casa de Elimeleque. A crise bateu na sua porta, a crise bateu a porta da sua casa e da sua família. Nos mostrando, amados irmãos, que toda família enfrenta crises. Meus amados irmãos, a crise ela não escolhe etnia, a crise não escolhe cor da pele, a crise não escolhe classe social, a crise não escolhe nacionalidade. A crise é inesperada, a crise é imprevisível. A crise é algo comum a todos. A crise é algo comum a toda família. Nós estamos vivendo uma crise. A crise do coronavírus, a pandemia da Covid, que tem dizimado países, inclusive o nosso, que provavelmente possa ter batido na porta da nossa família, como bateu na porta da minha família. Porque toda família enfrenta crises. Quantos não enfrentam crise financeira? Quantas famílias não foram afetadas pela pandemia, não apenas tendo entes queridos, pai, mãe, filhos, cunhados, cunhadas, tios, tias, avós, com a Covid, mas também por ver muito pais, primos, sobrinhos, filhos perderem os seus empregos. Mas as crises, apesar de ser um momento conturbado, difícil, a crise também é uma encruzilhada. E é uma encruzilhada onde nós fazemos escolhas. A escolha de Elimeleque em meio à crise foi fugir. Mas fugir jamais será a melhor decisão. Nós não percebemos no texto que nós lemos, Elimeleque consultando ao Senhor a respeito de sua decisão. O que nos leva a crer que provavelmente Elimeleque tomou uma decisão sem consultar a Deus. E levou a sua família para Moabe. Moabe ficava no Planalto, era a leste do Mar Morto, ficava a uns 80 quilômetros de Belém. Os moabitas eram descendentes de Ló. Eles se tornaram idólatras e, por isso, não eram admitidos na congregação de Israel. Os moabitas eram adoradores de um deus chamado Camus, um deus a quem se fazia sacrifícios humanos. Além de idólatras imorais, os moabitas eram opressores. Já haviam, inclusive, quando você lê o livro de Juízes, os moabitas já haviam, inclusive, oprimido a nação de Israel. A fome, amados irmãos, não era apenas uma casualidade. A fome em Belém não era apenas uma crise qualquer, mas era o resultado de uma tragédia. Era resultado a seca que devastou os campos de Israel, que fez mirrar a semente, que cortou as despensas e a provisão, que levou às mesas o espectro da fome. Era um juízo de Deus por causa do pecado do seu povo. Era Deus repreendendo a desobediência do seu povo. Na hora da crise, meus amados irmãos, a nossa família, nós devemos olhar para Deus. Na hora das crises, os nossos olhos não podem se voltar para as circunstâncias, mas devem se voltar para aquele que é o nosso provedor, para aquele que é Senhor sobre nós e sobre todos, para aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e para aquele que nos dá provisão diária da sua graça. Quando nós somos encurralados pelas circunstâncias adversas, nós precisamos sempre acreditar, amados irmãos,
que Deus está acima de tudo e que Deus continua no controle de todas as coisas. As crises são oportunidades que Deus nos dá para reafirmarmos diante dele a nossa dependência e a nossa confiança. Precisamos encarar as crises não fugindo, mas precisamos encarar as crises com maturidade. Precisamos encarar as crises com fé, na certeza de que Deus é soberano e que nada frustra os seus propósitos. Deus não perdeu o controle da história. O trono do Senhor não foi abalado pela pandemia ou pelo coronavírus. O Senhor continua reinando e nós devemos continuar confiando em Deus. Toda família enfrenta crises. É a primeira lição que nós aprendemos com a família de Noemi. E as crises são oportunidades que o Senhor nos dá para reafirmarmos a nossa fé e a nossa confiança nele. A segunda lição que nós aprendemos com a família de Noemi é que as boas novas nos dá esperança. As boas novas nos dá esperança. Eu quero ler o versículo 6 desse capítulo de número 1. Diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. As boas novas nos dá esperança. Após um insucesso na busca da família de Noemi por provisão, após perder o marido e seus 2 filhos, Noemi resolve voltar para Belém. E qual foi o que motivou a volta de Noemi para Belém? As boas notícias que ela ouvira. E o que é que as boas notícias anunciavam? Que Deus se lembrara do seu povo. E agora, onde faltava pão, não falta mais. Porque Deus abençoou Belém. E agora, na casa do pão, há pão. Meus amados irmãos, o Evangelho nos dá esperança. Depois de toda a frustração e perda dos seus entes queridos. Uma boa notícia chega a Noemi. E diz: Deus se lembrou do seu povo. E na sua ira ele demonstrou misericórdia. Deus é aquele que faz a ferida e cura. Deus é aquele que disciplina, mas restaura. O mesmo Deus que enviou o castigo é o mesmo Deus que envia a restauração. O mesmo Deus que privou o seu povo do pão foi o mesmo povo que deu pão. Foi o mesmo Deus, perdão. O mesmo Deus que privou o seu povo de pão foi o mesmo Deus que lhes devolveu o pão como um gesto da sua graça. E aqui, amados irmãos, nós podemos fazer uma aplicação conosco. O mesmo aconteceu conosco. Na sua ira, Deus se lembrou da sua misericórdia. Na sua ira, ele se lembrou da misericórdia e nos enviou Cristo Jesus, o pão da vida, como nos diz o Evangelho de João. Ele veio a esta terra, nos anunciou o Evangelho. Ele foi ao madeiro e no madeiro nos representou, nos substituiu ao levar sobre si os nossos pecados. Ao levar sobre si a ira divina que era para nós, foi derramada sobre Cristo. E agora, em Cristo, nós temos redenção. Em Cristo, nós temos perdão. Em Cristo, nós temos salvação para os nossos pecados. As boas notícias nos dão esperança. O nosso Senhor não está preso no túmulo. O nosso Senhor não está pregado no madeiro. O nosso Senhor está vivo e reina pelos séculos dos séculos. As boas notícias nos dão esperança. A esperança, amados irmãos, a esperança do crente, a esperança para a nossa família não está na política, não está na ciência, não está nas ideologias e nem nos tratados filosóficos. A esperança do crente, a esperança da família que serve a Deus é Cristo. Porque em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos perdão de pecados. Em Cristo nós temos vitória. Em Cristo nós temos esperança de vida eterna. É Cristo que nos dá esperança, mas em Cristo há esperança para a nossa família. Em Cristo há esperança para a tua vida. Em Cristo há esperança para a tua casa. Em Cristo há esperança para a tua família. Nesses dias em que estamos enfrentando
tribulações, pandemia, isolamento social, a rocha a qual nós devemos nos agarrar é as boas novas do Evangelho, que nos fala a respeito do Senhor Jesus, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Por isso eu quero encorajar você que me ouve nessa noite. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja ansioso, preocupado, desesperado, aflito com toda essa situação. Talvez os que nos falta mais, os que nos falta nesse tempo que a gente liga a televisão é notícia ruim, é nos apegar às boas novas do Evangelho. Porque as boas novas do Evangelho é quem nos sustenta nos dias de pandemia. É Cristo que nos sustenta. É Cristo quem nos guarda. É Cristo quem guarda a tua vida e a vida da tua vida. As boas novas nos dá esperança, porque fala de Cristo que venceu a morte. O Evangelho nos dá esperança, porque nos fala de um Cristo que vive e que irá voltar para nos buscar, para estarmos para sempre. A terceira lição que nós aprendemos com a família de Noemi, está num parágrafo maior, vai do versículo 8 desse capítulo 1 até o verso 18. E a terceira lição que nós aprendemos com a família de Noemi é que o poder do amor é maior do que os duros golpes da vida. A terceira lição é: o poder do amor é maior que os duros golpes da vida. Se você ler, depois eu encorajo você a ler todo o livro de Ruth, mas em especial essa porção que nós estamos trabalhando nessa noite, o capítulo 1. Se você ler do versículo 8 ao versículo 18, você vai perceber que estes versos, eles mostram como Noemi decidiu voltar para Belém e incentivou as suas noras a voltarem para a sua terra e para a sua parentela. Entretanto, apenas Orfa, após a insistência da sogra, resolve regressar. Ruth permanece ao lado de sua sogra. E temos aqui, amados irmãos, desse parágrafo, uma das mais belas declarações de amor e de companheirismo de toda a Escritura. Por quê? Porque o poder do amor é maior do que os duros golpes da vida. Queridos, não olhemos aqui para a Orfa como se Orfa não amasse a sua sogra. Não encaremos a atitude de Orfa de regressar para a sua terra, de abandonar a sua sogra, como uma atitude ruim, como uma atitude de alguém que não tem sensibilidade. A fala de Noemi é altamente coerente. Ela não, de fato, Noemi não poderia ter mais filhos. A fala do verso 11, quando ela diz, o verso 11 diz, porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Provavelmente seja baseado na lei do levirato. Ou seja, naquele tempo, a lei do levirato dizia que quando o irmão morria, o irmão morria sem deixar descendente, o irmão mais novo, deveria desposar a viúva para suscitar um descendente ao morto, para sua memória não ser apagada da terra. Entretanto, não existia mais essa possibilidade para Noemi. Noemi não poderia ter filhos, e ainda que naquela noite ela tivesse marido, e levaria um tempo para que os filhos crescessem e pudessem casar com as suas duas noras. Ou seja, caberia aqui a Noemi, a existência de Noemi aqui, é porque ela só tem uma possibilidade, ela não quer privar suas noras de terem outros maridos. Então, caberia a Noemi o quê? Abençoá-las e deixar que elas contraíssem novas lutas. Orfa resolve, mas Ruth, diz o verso 14, finalzinho do verso 14, porém Ruth se apegou a ela. É interessante, amados irmãos, que a mesma causa que induziu Orfa a ir embora, ou seja, a mesma causa que motivou Orfa a abandonar sua sogra, é a mesma causa, é a mesma razão que motiva e que induz Ruth a permanecer. Isto é, o fato de Noemi não ter mais filhos, não ter a possibilidade de ter mais filhos nem marido. A primeira, Orfa, desejava ser esposa outra vez, mas Ruth desejava continuar a ser filha. Então, nós temos aqui no verso 16, que eu quero ler, a declaração de Ruth para sua sogra Noemi. Diz o verso 16, disse, porém, Ruth,
não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que declaração belíssima. Ruth não quer apenas ficar com Noemi. Ruth quer o Deus de Noemi. Se você lembra, quando nós lemos no início do primeiro capítulo, fala que Malom e Quilion casaram com moabitas. Ruth e Orfã eram moabitas, vinham desse contexto imoral, idólatra. Ou seja, nós temos aqui a conversão de Ruth. Ruth quer não apenas ficar com a sua sogra, mas ela quer o Deus da sua sogra. Isso aqui nos chama a atenção para algo precioso. Talvez nós podemos conjecturar e até, de certa forma, olhar com desconfiança a atitude de Elimeleque em sair da sua terra. Talvez possamos dizer que a atitude de Noemi ou de Elimeleque ao sair da sua terra não foi uma decisão sábia. Ele não consultou ao Senhor. Entretanto, nós não podemos falar do testemunho dessa família, porque uma moabita, uma estrangeira convivendo no seio dessa família, percebeu o Deus de Israel, percebeu o Deus da aliança, percebeu o Deus verdadeiro e agora se torna uma crente. Ao se voltar para Deus e dizer, o teu Deus, ou melhor, perdão, ao se voltar para a sua sogra e dizer, o teu Deus é o meu Deus. Meus amados irmãos, o amor de Ruth por sua sogra foi além das perdas, do sofrimento, da adversidade. O nosso lar tem que ser um ambiente de amor. O nosso lar tem que ser um ambiente também de testemunho cristão. A nossa família, o nosso lar tem que ser um ambiente onde Deus é adorado e glorificado, onde Deus é honrado pelo comportamento do pai, do esposo, da mãe, da esposa e dos filhos. O lar também é um ambiente de testemunho. O amor de Ruth ultrapassou todos os limites da dor, da perda, do sofrimento, da adversidade. O amor é companheiro. O amor não desiste. O amor ele não se entrega. O amor não abandona. O amor resiste apesar das adversidades. O amor está disposto a recomeço. O amor está disposto a fazer novas caminhadas. O amor está disposto a assumir novos compromissos. Se nós quisermos um lar forte, amados irmãos, precisamos construí-lo no alicerce do amor verdadeiro. É lamentável ver que hoje há uma certa banalização do amor. As pessoas hoje se separam e dizem que estão se separando porque se amam muito. Não, não se amam. Porque o amor permanece. O amor resiste. O amor suporta. O amor recomeça. Portanto, se você quer um lar forte, se você quer uma família forte, construa, alicerce a sua casa e a sua família no amor verdadeiro. A quarta e última lição, para a gente concluir a nossa meditação nessa noite, está no verso 13, que eu vou ler daqui a pouco, e os versos 19 a 21. E a quarta lição que nós aprendemos com a família de Noemi é: não permita que as circunstâncias da vida azedem a sua relação com Deus. A quarta lição que nós aprendemos com a família de Noemi é: não permita que as circunstâncias da vida azedem a sua relação com Deus. A chegada de Noemi e Ruth em Belém chamou a atenção de toda a cidade. Elas ganharam notoriedade não pelo sucesso alcançado em Moab, mas pelas tragédias colhidas naquela terra. Toda a cidade se comoveu ao ver a chegada daquela que era ditosa e voltara pobre. Daquela que saíra acompanhada do seu marido e filhos e voltara só e apenas com uma de suas noras. Toda a cidade se comoveu ao ver que aquela que saíra casada voltara viúva e com 3 atestados novos. O que provoca espanto e comoção em Belém é o retorno de Noemi, depois de tantas perdas, de tantas tragédias. Noemi volta a Belém e a sua alma está amargurada. Ela foi em busca de provisão e perdera o seu marido e seus 2 filhos.
Ela não quer mais ser chamada Noemi, cujo o significado do nome Noemi é agradável, mas ela quer ser chamada de Mara, cujo significado é amargura. E ela faz aqui, amados irmãos, 4 acusações a Deus. Eu quero que você leia comigo, os versos 19 a 21. Diz assim, primeiro vamos ler o verso 13, quando ela diz, não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, ter o Senhor descarregado contra mim na sua mão. Versos 19 a 21. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora Moabita, e chegaram a Belém no princípio da seca da cevada. Noemi faz 4 acusações a Deus. A primeira acusação que Noemi faz a Deus é dizer a Deus que Deus não lhe deu felicidade, mas amargura. Está no versículo 20. Porque grande amargura lhe tem dado o Todo. A segunda acusação que Noemi faz a Deus é dizer que Deus não está com ela, mas contra ela. Versículo 21. Contra mim, vai dizer o versículo 21. Contra mim, visto que o Senhor se manifestou contra mim. A terceira acusação que Noemi faz a Deus é dizer a Deus que Deus tem afligido a sua alma. Versículo 21. E o Todo-Poderoso me tem afligido. E a última acusação que Noemi faz a Deus é que Deus lhe deu apenas amargura. A alma de Noemi está amargurada. A alma de Noemi está tomada pelo amor. Para Noemi, Deus Todo-Poderoso usara seu poder, não para socorrê-la, mas para tornar a sua vida amarga e infeliz. Queridos, quantas vezes, no meio da dor, das adversidades, nós não nos identificamos com Noemi? Quantas vezes, no meio da dor, do luto, da lágrima e do sofrimento, nós não pensamos que Deus nos abandonou, que Ele está nos castigando por erros passados, que Ele não nos ama? Quantas vezes os problemas da vida nos sufocam tanto a nossa alma que nós achamos que Deus virou as costas para nós? Talvez se a história de Noemi terminasse aqui, seria uma história triste, amarga e infeliz. Mas Deus, mas louvado seja Deus, porque Deus transforma dor em alívio, sofrimento em vitória e lágrimas em vida. No capítulo 2 desse livro, Deus providencia por meio de Boaz alimento e emprego para Ruth. No capítulo 3, Boaz se casa com Ruth. E no último capítulo deste livro, capítulo 4, Noemi está com o seu neto no braço. E as mulheres afirmam, no versículo 14 ao verso 17, do capítulo 4 do livro de Ruth: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será da tua vida ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama te deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no braço, e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Quem é Obed, amadinho? Quem é o neto de Noemi? É o pai de Jessé. É o avô de Davi. E é da descendência de Davi que vem o Salvador. Quando nós pensamos que a nossa vida perdeu o rumo, Deus continua guiando a história. Quando nós pensamos que chegamos ao fundo do poço, a mão de Deus nos tira de lá, transformando a nossa dor em alívio. O nosso rio, a nossa lágrima em riso e a nossa adversidade em vitória. Por isso, eu quero encorajar você a não permitir que as circunstâncias da vida azedem,
o seu coração em relação a Deus. Azede a sua relação com Deus. Noemi, que estava amargurada. Noemi, que estava acusando Deus, agora está com o seu neto no braço. Tem alegria na alma. O restaurador da história de Noemi. Deus cuidando dos seus propósitos. O pai de Jessé, que é pai de Davi, de onde vem o nosso Salvador. Eu concluo a minha palavra na noite de hoje, relembrando a você as lições que nós estudamos nessa noite. Em primeiro lugar, toda família enfrenta crise. Portanto, não fuja das crises. Enfrente as crises com maturidade, com fé. Pois Deus está no controle de tudo. E fugir jamais será a melhor opção. Segunda lição. Cristo é a esperança para a sua vida. O Evangelho nos fala de vida eterna. O Evangelho nos fala de perdão de pecados. O Evangelho nos fala sobre salvação por meio de Cristo. Por isso, nossos corações são convidados nessa noite a se render a esse Cristo. A entregar a Ele a nossa vida e a nossa família. Ele cuidará de todos nós. E estando nas mãos dele, nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Salvador, não há melhor lugar para estar. Terceira lição que nós vimos nesta noite. O amor supera todas as coisas. O amor é mais importante do que coisas. Por isso, valorize os seus relacionamentos. Perdoe, reconcilie-se, aproxime, encharque os seus relacionamentos com o amor. Quarta e última lição. Deus transforma histórias. Talvez a sua alma possa estar nessa noite como Noemi, amargurada, revoltada, achando que Deus está contra você, cansada de suas lutas, cercada de temores. Mas o Deus que reverteu a história de Noemi é o Deus que pode mudar hoje a sua vida e a vida da sua família. Ele pode transformar o seu choro em alegria, a sua tribulação em paz, a sua batalha em vitória. Persevere e crie, porque o Deus de Noemi é o nosso Deus. O Deus que cuida da nossa família, que cuidou da família de Noemi, também é o Deus que cuida da minha e da sua família. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que a sua família possa ser abençoada pelo Senhor e que o seu coração possa estar seguro nele. Agradeço a oportunidade ao pastor Carlos. Muito obrigado pelo convite. Eu não consegui, eu não sei se eu passei o tempo, se foi dentro do tempo. Se me perdoe se eu ultrapassei o tempo, tá, pastor? Muito obrigado. Está dentro do tempo, amado. Amém, amém, amém. Está dentro do tempo. É isso aí, pastor Ian. Muito obrigado, né? Deus é soberano, né? Senhor da história, das nossas vidas, né? E é disso, né, que devemos estar firmados, né? Confiantes, né? Não importa as situações, não importa o contexto que nós vivamos, é preciso confiar nas promessas de Deus e que Ele em Cristo está absolutamente no controle, né, de toda a situação. Amém. E o povo dele, né, está passando, enfrentando nesses dias. Deus abençoe você, obrigado, né, o seu ministério, né, e continuemos nessa firmeza, nessa segurança, né, e ajudando, né, o povo de Deus, a igreja, a passar, né, esse tempo. Né, Deus nos colocou nesse tempo, né, nesse momento, né, se Deus nos colocou nesse momento histórico, é porque Ele quer, né, que nós hajamos como homens de Deus, né, nesses dias de crise, como uma história, né, dos homens de Deus também passaram juntos, né, por grandes tragédias, crises, né, mas Deus sempre levantou homens, né, dele para conduzir o povo, né, orientar o povo, né, a passar esses dias assim. Deus abençoe você no seu ministério aí na 7ª Igreja Congregacional de Juazeiro, né, e dê um abraço aí nos pastores, né, aí, pastor Germano, pastor Aldemar, o pastor da 2ª Igreja, o pastor Washington Daniel, né, e é isso aí. Quais são os outros pastores? Que eu lembro é só esses 4. Nós temos o pastor Marcos, que está pastoreando aí esse de Petrolina. Ah, sim. Pastor Marcos Mendes, né? Pastor Marcos Mendes. Temos o pastor Adélio Júnior, pastoreando em Centro-Sé, né? A IEC de Centro-Sé, pastor Adélio Júnior. Temos o pastor Jailton, que trabalha como pastor
Adélio Júnior, pastor auxiliar do pastor Adélio Júnior. Temos o pastor Misael, que é o pastor auxiliar aqui do pastor Altemar, na primeira igreja. Temos os missionários aqui da nossa região. Temos o pastor Samuel Souza, que é o pastor Miguel Calmon, que hoje é o presidente da nossa associação hoje. Então, esses são os nossos pastores, eu acredito que eu não tenho esquecido ninguém, não. E temos também os pastores do Piauí, né, que estão na nossa associação, né, o pastor Ricardo, o pastor Rotenildo, o pastor missionário Paulinho, lá em Campo Maior, e também o pastor Euclides, lá no litoral do Piauí, em Parnaíba. Então, eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. É isso aí. Dê um abraço aí no povo de Deus, né? Os pastores, nas igrejas. E que Deus possa guardar o povo. Amém. E assim, também fico feliz pelo convite, muito honrado de estar com os irmãos e receba o nosso abraço, transmita também o nosso abraço aos pastores aí, ao pastor Anderson aí da primeira de feira, ao pessoal do Feira 10 aí, do Tomba, né? Abraço aí para toda a 34ª, né? Já fomos uma associação só, mas hoje somos 2 regiões. Então, um abraço. Muito grande a Bahia. Muito grande, um estado muito grande, muito grande. Né? Então, hoje estamos em 2 regiões e o trabalho tem avançado, graças a Deus, as nossas igrejas têm avançado tanto aqui como aí, e nós ficamos felizes com isso, e essa aproximação, esses contatos, sempre são proveitosos, tanto para quem fala, como no caso eu hoje que falei, mas também quando o senhor já esteve aqui em reunião da associação nossa, o pastor Anderson já esteve aqui, nós ficamos muito abençoados por saber que mesmo estando geograficamente separados, é sempre bom a boa conversa, o bom relacionamento com os nossos colegas pastores, tá? Então, um abraço, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. E pode ter certeza que antes ou depois que passar essa pandemia, eu ainda vou aí perturbar o senhor para a gente também ter um bate-papo aqui e o senhor também nos trazer a palavra aqui à nossa igreja, tá bom? É um prazer. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Tá bom, é isso, amados. Então, nós estamos chegando ao final do nosso culto, né? Conosco, nesta noite, o pastor Arian Cota, pastor da 7ª Igreja Congregacional em Juazeiro. Queremos agradecer a presença das famílias, né? Aí a Priscila está dizendo aí, volte mais vezes, né? Então, vamos estar aí, né, juntos, Aline Rodrigues, Isabel Queiroz, Priscila, né, Oswaldina, né, Gil, Edni Castelo Branco, lá em Belo Horizonte, né, e tem outros irmãos aqui, né, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente que nos acompanha, né, e desejamos que a bênção do Senhor esteja na vida de todos, de uma maneira toda especial. Vamos só lembrar as atividades, né? Amanhã a gente vai estar aqui, agora amanhã eu mesmo vou estar pregando, né, aqui na live, e domingo nós teremos a nossa escola, né, o nosso estudo bíblico também live, 9 horas da manhã, e 10 horas a atividade do Ministério Infantil Gênesis, né, o MIG, às 10 horas. E domingo e à noite nós teremos o nosso culto, né, também online, às 19h30. Então, nossas atividades presenciais, conforme decreto daqui da Prefeitura, está provisoriamente paralisados, e a gente volta, então, às atividades online, né, pela live, e os irmãos estejam, então, orando por isso, para que, brevemente, a gente possa sair dessa situação, né, tão complexa, e possamos voltar às nossas atividades normais, né, pastor Ian? Que é o que a gente mais deseja, e não só como pastor, a igreja, a atividade da igreja, mas também as atividades de todas as famílias, todo mundo quer voltar ao seu trabalho, os seus afazeres normais. Esse é o desejo de todos, e vamos estar orando por isso, orar pelos enfermos, né? No Rio de Janeiro, muita gente contaminada, pastores, né? Famílias das igrejas congregacionais, né? São Paulo também, nós temos ouvido falar de muitos contágios, né? Juazeiro, agora a gente tem informado, né? Juazeiro e Petrolina, né? Também o contágio tem sido alto, especialmente os profissionais, né? Que trabalham de frente dessa batalha, desse trabalho. Então, é preciso que a igreja esteja orando por isso, não somente para que a epidemia passe, mas também por aqueles que estão de frente, né, nesse trabalho, que requer muita, né, a oração
da igreja, porque se eles começarem a adoecer os profissionais, médicos, enfermeiros, então agrava, né, a situação, né? Então, vamos estar orando por isso, não deixemos de orar, né, pelos profissionais da saúde nesse momento tão complexo. Então, nós vamos encerrar, né, nosso culto de hoje, né, mais uma vez agradecendo o pastor Arian Costa pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco nesta noite. Então, nós vamos encerrar orando, né, vou pedir o próprio pastor Arian, né, que ore pelas famílias, né, que estão aqui, pelas outras pessoas que nos acompanham, né, para que o Senhor abençoe o nosso Brasil, né, o nosso governo, né, temos visto aí uma dificuldade muito grande na sua administração. Muito grande, muito grande. A gente percebe mesmo que ele está bem desgovernado no seu governo, a insegurança, a instabilidade governamental é muito séria e complexa, e a gente não pode chegar lá e tirá-lo à força, mas nós podemos orar, né, para que o Senhor tenha misericórdia, né, do governo, da nação, e possa dar rumo, né, dar sabedoria a esse pessoal, aqueles que estão no governo mesmo, para que eles possam conduzir essa nação carente, com tantas complexidades sociais, políticas, econômicas, com tantas contradições, né, essas questões de políticas públicas, né, então vamos estar orando, né, para que o Senhor tenha misericórdia, né, dessa nação que carece tanto, né, de homens capazes, né, qualificados para dirigir e comandar essa nação. Vamos orar, vou pedir o pastor Arian mesmo, que termina então essa live, né, orando por nós, então, nesse momento. Oremos ao nome de Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças, porque se aqui estamos, é porque a tua mão tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Vivemos dias difíceis, mas temos a plena certeza que estamos amparados, seguros nas tuas mãos. E ainda, Deus, que a enfermidade, a crise como essa bateu a porta da nossa família, nós cremos que tu estás no controle de todas as coisas. E que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor. Que o Senhor guarde o nosso lar, que o Senhor proteja as nossas famílias. Ó Deus, oramos pelos profissionais da saúde que estão muito sendo infectados aqui na nossa região e também ao redor do nosso país. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, que o Senhor os encoraje. Ó Deus, nesses verdadeiros guerreiros e heróis que estão na linha de frente ao combate dessa pandemia. Oramos, ó Deus, por aqueles que contraíram a Covid-19. Muitos irmãos nossos, como o próprio pastor Carlos nos falou, ouvimos ontem o pastor Israel dizer que, ó Deus, foi infectado com a Covid-19. Ó Deus, pedimos a tua bênção, a tua proteção, a proteção para aqueles que estão em casas, isolados por conta da pandemia, para aqueles que estão no leito do hospital, para aqueles, ó Deus, que estão na UTI, que o Senhor restaure a saúde deles, Senhor, e que eles possam ser curados e restaurados pelo Senhor. Queremos entregar nas tuas mãos a nossa nação, Senhor, o nosso governo, nosso presidente, e agora, como baianos que somos, oramos também pelo governador do estado da Bahia, pelo prefeito de Feira de Santana, pelo prefeito da cidade de Juazeiro. Estes, Senhor Deus, que são responsáveis pelos rumos, ó Deus, seja no âmbito federal, no caso, no âmbito, ó Deus, do nosso país, da República, seja no ambiente do Estado, no ambiente do município, que o Senhor dê a esses homens estratégias eficazes, diretrizes eficazes ao combate dessa pandemia. Senhor, que eles pensem no bem da população, no bem do Estado, da cidade, da nação. Ó Deus, e que o Senhor livre, ó Deus, eles de pensarem em benefícios próprios. E que tenhamos a certeza, Senhor Deus, que acima destes homens, a nossa esperança está realmente no Senhor. Porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre tudo. E sobre todos. E não há nada, Senhor, não há nada. Não há desgoverno na terra que tire das tuas mãos o controle da história. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, que possamos enfrentar esse tempo com maturidade, com fé e com confiança no Senhor. Oro em especial, ó Deus, pelos irmãos de Feira de Santana, com quem tive o privilégio nessa noite compartilhar a tua palavra. Dou graças pela família do pastor Carlos Roberto, sua esposa, seus filhos, que o Senhor o abençoe, fortaleça no
desenrolar e desenvolver do seu ministério nesses dias de pandemia. Abençoa os irmãos do Jardim Cruzeiro. Abençoa as famílias desta igreja que ali se reúne, que os seus fortaleça, os guarde, sustente. Você também, ó Deus, com os irmãos aqui de Juazeiro, com os pastores daqui da nossa cidade, bem como, ó Deus, com os irmãos aqui da 7ª Igreja Congregacional, e queremos reafirmar, Senhor, a nossa confiança e fé no Senhor, e que dia após dia possamos experimentar na nossa vida do cuidado e da providência do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos, né? Domingo, amanhã a gente volta e também nas atividades de domingo, né? Muito obrigado pela presença aí, né? As famílias da Igreja Congregacional do Jardim Cruzeiro, né? E outras famílias, né? Fora aqui da nossa cidade. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ariane Costa. Amém, né? E a gente está aqui à sua disposição. Muito amém, obrigado. Digo mesmo, digo mesmo. Amém, pastor. Deus abençoe. Um abraço fraterno. Abraço à distância. Obrigado. Pastor.